maninho, fala maninha, Fala Cast está no ar. E hoje a gente tem aqui um super convidado, Rodrigo Ayashi, presidente da OAB Seccional do Acre, advogado empreendedor, e a gente está aqui recebendo essa super pessoa. Bem-vindo, Rodrigo, aqui no Fala Cast. Meu caro e dileto amigo Eric, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Já que esse programa é atemporal, ele vai ficar na rede mundial de computadores por muito tempo e os ouvintes, né, vão ouvir o podcast em qualquer horário. Eu agradeço muito pelo convite, para mim é uma alegria poder participar, né, desse podcast tão importante que fala sobre empreendedorismo e que contribui muito para a sociedade acriana. É isso aí. Bom, eu vou começar com a pergunta básica. Por mais que algumas pessoas achem que sabem, mas o que é e para que serve a OAB? OAB significa Ordem dos Advogados do Brasil, né? Ela foi criada em 1930 e basicamente ela é o órgão que representa os advogados, né? Ela tem uma função, digamos, que atua diretamente na seleção dos advogados, né, através do exame de ordem, na função correcional dos advogados, que eventualmente atuam fora da legalidade. E ela também tem uma função extra classe, né, que eu costumo falar que ela é uma função extramuros. Né? Nós, advogados, fomos alçados pela Constituição a função indispensável à administração da justiça. Né? Então, a advocacia ela tem essa representatividade. E o Estatuto da OAB prevê que, além dessa questão de cuidar do advogado e da advogada, nós também temos o dever de zelar pelo Estado Democrático de Direito, pela justiça social, pelas garantias individuais, e essa função extrapola a relação entre advogado e OAB, entendeu? É algo que tem a ver com a sociedade, né? A OAB esteve basicamente nos momentos importantes da história recente do Brasil, e continua fazendo isso até os dias de hoje. E como tem sido estar à frente dessa gestão aí, que esse é o teu primeiro mandato, não é isso? É o meu primeiro mandato. Na verdade, eu estou na política de ordem há bastante tempo já. Né? Eu formei em 2005, fui fazer mestrado em São Paulo, e no ano de 2007 eu ingressei na OAB na qualidade de dirigente. Né? Fui diretor adjunto da Escola da Advocacia, da Escola Superior da Advocacia, por convite do meu dileto amigo Albefra, que hoje está em Mato Grosso. Depois eu fui diretor-geral da ESA, fui vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, que é um outro órgão também dentro da OAB, fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Aí entre 2018 e 2021 eu fiquei fora do sistema, e em 2021 eu fui escolhido pelos advogados para representar, e isso muito me honra. Então já tem um tempinho dentro da OAB, e tem sido desafiador, né? Que é muito difícil, não é fácil, não é simples. Eu faço questão de pessoalizar a relação que a OAB tem com os advogados. Então todo mundo tem meu telefone, sempre que há alguma dificuldade, algum problema, eu estou totalmente disponível. Então isso demanda muito tempo, e assim, eu tenho que dormir menos ainda para poder cumprir essas funções, mas tenho feito com muito prazer. Vamos dia após dia, cumprir com muita alegria essa missão que nos foi dada, sabe? Eu gosto muito dessa relação com a advocacia. Né? Tem muita coisa boa na OAB, né? Em ser presidente da OAB. Tem algumas coisas que são difíceis, mas o que mais me dá prazer é poder sentar com o advogado, trocar ideia, bater papo, entender a dificuldade e, de certa forma, conseguir, né, ajudar, melhorar a vida do outro. Né? Acho que a razão de ser da nossa existência, a gente está aqui nesse plano para fazer diferença na vida do outro. Tem um grande poeta inglês chamado John Donne, que ele diz que nenhum homem é uma ilha solitária, uma ilha isolada, mas ele é parte de um todo. E ele diz mais, ele fala que a morte de um homem o fere porque ele é ser humano. Então, eu acho que nós temos essa interconexão, essa interdependência com todo ser humano. Então, se nós passarmos por esse plano e não contribuirmos para o outro, não marcarmos a vida do outro, nós não teremos feito nada. Então, assim, isso me gera muito prazer, muita alegria. Né? A gente fica longe da família, longe da esposa, mas tem sido muito gratificante. Difícil, mas gratificante.
O engraçado é que, como eu te falei desde o início, aqui no FalaCast a gente não segue nenhum plano de roteiro, de perguntas, e dessa tua resposta, eu consigo já pensar duas perguntas, mas uma delas eu vou deixar para depois, que é a parte do empreendedorismo. Não, tranquilo, vamos lá, vamos tocando aí, a gente vai conversando, batendo papo aqui. Mas uma delas é exatamente isso. Hoje, como é que tu tem organizado essa tua agenda no sentido de olhar para dentro de casa? Né? Porque eu acredito que isso pode ser eu acredito que faz parte e é um dos teus valores, né? O maior empreendimento que eu tenho, Eric, sem dúvida nenhuma, é a minha família. São os meus 2 filhos, a Clara e o André, que são assim joias, e a minha esposa Mariana, que é assim uma guerreira. Até mando um abraço para ela. Na época da campanha, inclusive, ela foi muito agredida e eu falei que a amava. Em um debate, né, fui taxado de candidato do amor, mas não tem problema nenhum, porque de fato ela é uma pessoa muito importante para mim. Foi ela que me deu os meus 2 filhos e tem sido assim um esteio fundamental nessa caminhada, nessa jornada incrível que é presidir a OAB. Ela tem sido uma parceira assim, espetacular. Por exemplo, eu viajei a serviço no domingo, voltei na quarta-feira à noite e ela ficou com as crianças, né? Eu sou muito ativo nessa questão familiar. Eu cuido dos meus filhos, eu dou banho, levo para a escola, faço questão de, durante o dia, levar para o Kumon, para o inglês, né? Buscar na escola para ter mais tempo com eles, entendeu? E quando eu estou fora, essa rotina fica muito complicada, porque a gente combina horário e tal, e ela tem tocado isso aí de maneira muito, digamos, firme, com muito carinho com os nossos filhos, cuidado mesmo, me sendo muito parceira, sabe? Assim, ela entendeu assim que a gente está numa missão, né? Mas estou sempre próximo deles, sempre próximo dela, e para mim é o que mais importa. Esse é o maior empreendimento que eu tenho, né? É ela que está comigo nos dias que eu choro, que ninguém vê, nos dias de dor, de luto, de pranto, é ela que está comigo. Então, não tem nada mais importante na minha vida do que a minha família, que é o meu esteio, meu porto seguro. Então, aí o que eu faço? Eu acordo mais cedo, sabe? Conciliar não é fácil. Por exemplo, hoje eu acordei 4 horas da manhã, né? Eu tenho acordado 4 horas da manhã há bastante tempo. Porque eu gosto de me exercitar, eu jogo futebol, corro, faço musculação, e agora tô com uma nova paixão que é o jiu-jitsu. Então eu faço isso antes deles acordarem, para ninguém reclamar, poxa, mas tu tá se metendo nessas coisas, mas quando eu chego em casa, eles estão acordando. Então, é um tempo que eu tiro para cuidar da minha cabeça, do meu corpo, da saúde. E eu faço dessa forma. Então, a gente vai se organizando e tem dado certo. E creio que vai dar certo até o final. Amém. Mari é parceiraça. E é legal uma das coisas que você falou, né? Dizendo do papel da OAB, no sentido de que a OAB ela não é só olhar para os advogados internamente, mas olhar para a sociedade como um todo. E combina claramente com a frase, né, de que ninguém é um homem é uma ilha, e quando um homem é ferido, me fere pessoalmente. No final das contas, o papel real da OAB não é somente defender o advogado, mas também defender a sociedade, não é isso? Com toda certeza. Talvez seja um papel até preponderante da OAB. Né? Assim, se nós formos olhar o Estatuto da Advocacia, ele trata não só da relação entre a ordem e o advogado e a advogada, mas também da ordem com a sociedade, né? E esse papel tem sido destacado ao longo dos anos, e eu penso que é importantíssimo que os órgãos, de maneira geral, a sociedade civil organizada, que elas tentem dar a sua contribuição para que a sociedade evolua, para que nós consigamos diminuir as desigualdades sociais, as injustiças sociais. E a OAB tem que estar presente nesses momentos, e a gente faz questão de estar presente. Então, eu penso que esse papel extramuros, que eu chamo, de relação com as instituições, de relação com a sociedade. Por exemplo, a gente participa de vários projetos, MP na comunidade, projeto cidadão, né, que são coisas que a rigor não seriam atribuição da OAB, mas que são importantes para que nós consigamos dar nossa contribuição para a sociedade. Né? Eu venho de uma universidade pública, né? Então eu tenho essa consciência de que eu tenho que devolver de alguma forma aquilo que a sociedade me deu. Né? Eu recebi uma faculdade, uma bolsa, né? A faculdade é pública para estudar. Né? Eu fui bolsista CAPES,
no Mackenzie. Então, o Estado me deu algo. Então, eu penso que é extremamente importante que eu devolva, né? E a OAB, de certa forma, faz isso. Entendi. E agora com esse avanço tecnológico que existe, né? A gente brincava aqui antes de começar que tu pediu uma caneta porque tu não é tão tecnológico, não tem iPad, não mexe com nada eletrônico. Como é que tem se realmente se colocado o advogado como um todo e a própria OAB tem se colocado diante desses desafios do avanço tecnológico? Eu até tenho um iPad, mas sou analógico, né? Tá aqui a minha caneta, né? Tô com um papelzinho aqui, às vezes tem que anotar alguma coisa. E esse tem sido um grande desafio, né? Por exemplo, no início do ano de 2011, 2012, foi feita a virtualização de todos os processos que eram físicos e passaram a ser digitais. Isso já foi um grande baque, né? A pandemia fez uma revolução assim que é sem precedentes, porque nós passamos a usar o virtual de maneira muito mais intensa. E o advogado tem se adaptado a essa realidade. Isso é algo que não tem volta. O virtual é algo que não tem volta. Inclusive, a gente tem até um projeto que vai ao encontro disso. Nós temos um projeto que é o Escritório Corporativo, junto ao TRT, que nós atendemos a população hipossuficiente que busca resolver alguma demanda trabalhista. E era um escritório corporativo que só atendia de maneira presencial. No ano passado, no final do ano passado, nós fizemos uma versão digital desse convênio, que é o escritório corporativo virtual. E nós podemos atender pessoas que estão no Jordão, pessoas que estão em Santa Rosa do Purus, o advogado às vezes está em Cruzeiro do Sul, está em Manso Lima, está em Sena Madureira, e a gente faz essa interconexão, justamente usando a tecnologia, para que o cidadão que está lá na beira do rio, o indígena, a população ribeirinha, possa ser atendido e ter acesso à justiça. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. A OAB tem feito bastante coisa nesse sentido. E eu vou te perguntar ainda um pouquinho mais do que só isso. Outro dia eu conversava num grupo de amigos sobre essa inteligência artificial, o famoso chat GPT, né? Em que é uma coisa que não tem volta também, né? E grandes nomes aí, tipo o próprio Elon Musk fala que isso de alguma forma vai prejudicar a humanidade, mas não tem jeito. Ela veio para ficar e tudo mais. Você acredita que, de alguma forma, essa inteligência artificial vai colocar em xeque algumas profissões? Eu penso que sim. Eu penso que sim. De sorte que eu acredito que para que nós fujamos do lugar comum, o ChatGPT ele tem as limitações dele. Ele é muito, muito inteligente, mas ele tem limitações. Tem um grande dirigente de ordem chamado Luiz Flávio Dulce, que foi presidente da OAB de São Paulo, que deu uma entrevista e perguntaram para ele se o mercado estava saturado. Perguntaram, professor Luiz Flávio, o mercado está saturado, a advocacia, como é que é isso? Me explica. Ele disse, muito pelo contrário. O mercado está completamente aberto para aqueles que se dedicam, para aqueles que estudam a fundo aquilo que se propõem a fazer. Tinha um outro grande jurista chamado Eduardo Couture, que é uruguaio, que ele dizia que o advogado tem que estudar todos os dias. Que um dia que ele deixa de estudar, ele deixa de ser advogado, ele passa a ser menos advogado. Então, qual que é, na minha visão, a saída para isso? A especialização. Por exemplo, no Brasil, existem milhares de normas tributárias que são feitas ao longo do ano, que são publicadas ao longo do ano, entre portarias, entre instruções normativas, entre leis da União, dos estados, dos municípios, são mais de 5.000 por ano. E vão sobreviver aqueles que estiverem antenados com essas mudanças que têm acontecido, né? O ChatGPT ele não consegue substituir também, além disso, né, a questão humana. A advocacia ela funciona como uma espécie também de colo para as pessoas que precisam de algo, sabe? O advogado ele tem aquele olhar humano, ele precisa ter aquele olhar humano. E eu penso que a inteligência artificial, o ChatGPT, essas novas tecnologias não vão conseguir substituir completamente a parte humana da advocacia. Então, eu penso que a gente tem que continuar
cuidando, de fato, daquelas pessoas que se relacionam conosco, dos nossos clientes, e se aprofundando cada vez mais em alguma área do direito que seja, que nós tenhamos afinidade. E é engraçado que o caminho da conversa vai vindo para a parte do negócio, né? Porque não era nenhuma intenção geral essa coisa para poder cair no outro, mas você falou também de normas tributárias, né? E uma das especialidades do teu escritório é essa, né? Sim. Como é que ficou hoje o teu escritório com esse tempo que você disse que está sendo tão tomado pela própria eu presidência? acabei de sair do escritório, eu procuro estar presente no escritório. Não tenho como dizer que isso não acaba prejudicando um pouquinho a nossa atividade profissional, prejudica um pouco, porque a gente, para cuidar da OAB, a gente tem que dispor de tempo, né? Então, esse tempo que a gente fica na OAB, ele acaba sendo tirado do escritório, né? Mas eu estou no escritório todos os dias, invariavelmente, né? Quando estou aqui no Acre, no escritório na OAB. Então, eu estive lá agora, mais cedo, terminando aqui, estou voltando para lá, depois vou para a OAB, depois volto para o escritório, e assim a gente tem conseguido, de fato, cumprir com as nossas missões, tanto na esfera privada quanto na OAB. Além disso, tem uma equipe lá que é fantástica, né? Tem o Lucas, o Maia, a Raíssa, Arthur, Gênesis, mais um Thaís, e mais um time de estagiários lá muito bacana, secretário que tem segurado aí a peteca, né? São, de fato, guerreiros. Agradeço demais aos meus companheiros de jornada, de trabalho, porque eles têm sido muito fundamentais nessa caminhada também. E como é que o presidente da OAB vê o papel do empreendedor nessa área do jurídico? Eu penso que quem não enxergar a advocacia como algo, como uma empresa, como algo, como um empreendimento, vai estar fora do mercado. A gente tem que tratar as coisas de maneira profissional. Eu acredito, Eric, que um grande advogado ele tem que ter pelo menos duas coisas. Ele tem que ser muito bom naquilo que ele faz. Tem que estudar muito, ele tem que se dedicar para que ele possa entregar aquilo que ele se propõe a fazer. Tem que ser altamente antenado com as coisas que estão acontecendo, com as mudanças legislativas, com as mudanças jurisprudenciais, que são as decisões dos tribunais. Tem que estar estudando todo dia, ele tem que estar preparado para atender bem o cliente, para dar solução para aquilo que o cliente precisa, para aquilo que o cliente busca. E, além disso, ele tem que ter aquilo que nós chamamos de networking, relacionamento. Ele tem que conseguir ter capilaridade, tem que conseguir tratar com pessoas. Não adianta o cara ser um PhD, pós-doutor em uma determinada área, se ele não consegue se relacionar, se ele não consegue clientes, se ele não consegue ter uma rede de contatos para fazer o trabalho dele desenvolver. De igual sorte, não adianta também o cara ser o bom relacionado, né? bom relacionado e não entregar, porque ele consegue uns clientes até 1, 2, 3 vezes, mas na terceira vez que ele fizer bobagem, o mercado vai entender que ele não está bem posicionado. Não está bem posicionado. Então, essas duas coisas têm que estar andadas, aliadas ao marketing. O marketing digital hoje é muito importante. Instagram é algo que pode ser utilizado pela advocacia, desde que não fira os limites éticos, que eu penso que a advocacia tem que trabalhar isso, que os advogados têm que buscar espaço. Hoje eu tenho alguns colegas que, por exemplo, atendem pessoas de vários estados do Brasil sem ter pisado lá. E isso graças à tecnologia, graças a esse novo mundo, esse admirável mundo novo que nós vivemos, né? Então, isso é fundamental para a advocacia. E quais são, então, hoje, você entende ou vê que seria o grande gargalo para o empreendedor que está começando nessa área jurídica, ele dar o start? O que eu penso? É justamente isso que eu tinha falado. O grande gargalo hoje é a obtenção de clientes, é ter clientes, né? E isso funciona com o tempo, anda com o tempo. Não tem como dizer que um advogado recém-formado ele vai sair da faculdade e vai no outro dia ter vários clientes na porta do escritório dele. Isso aí não é real. E o que acontece? Nós temos que incentivar esse advogado a se preparar, e para isso a gente tem vários cursos na OAB. A gente vai lançar um programa nosso
de uma proposta nossa de campanha que é tentar especializar vários advogados. A gente já conseguiu, junto ao Conselho Federal, cerca de 100 bolsas de estudo totalmente gratuitas, e a gente vai preparar essa turma que está chegando. Eles têm que estar preparados, mas eles também têm que ser ajudados. O escritório corporativo, por exemplo, é algo nesse sentido. É algo que é um canal que os advogados chegam e que recebem clientes. Entendeu? Sem precisar despender estrutura, isso, sala. Sem nenhuma estrutura. A gente, inclusive, tem escritório compartilhado na OAB, que são estruturas de muito bom gosto lá, que os advogados podem atender os clientes. A gente ajuda nesse início aquele advogado que está começando. Então, acho que o gargalo é esse, dar esse pontapé inicial, acreditar que dá chance para essas pessoas que estão começando, que eu tenho certeza que vão chegar muito longe. Eu não sei se você sabe, mas eu já fiz muita coisa nessa minha jornada, né? Antes de ser advogado, eu já empreendi em muitas coisas, né? E eu me dei mal em algumas, me dei bem em outras, né? Então a vida ela funciona dessa forma. Mas assim, em relação basicamente ao advogado, eu penso que nós temos que pegar na mão dessa pessoa que está começando, dizer, ó, a OAB está aqui. A OAB é um celeiro de relacionamento. Eu não faço todas as coisas, mas tem um colega que faz. A gente tem que pensar numa advocacia colaborativa, para a gente fazer parcerias com aquelas pessoas que são melhores que nós. Entendeu? Então eu sou bom em direito tributário, mas eu não sei nada de direito civil. A gente pega, chama um colega, faz parceria e vai se ajudando mutuamente e avançando. Então eu penso que o grande gargalo seja ajudar esse jovem advogado que está começando a ter o primeiro cliente, a ter uma estrutura para começar, para que ele não tenha que, além de ter muitas vezes investido um dinheiro na faculdade, ter que investir um dinheiro no escritório. Então a gente tem que dar essa força para a advocacia. E tem espaço para inovação na área jurídica? Para inovação, muito espaço, muito espaço. Todos os dias surgem nichos novos na advocacia. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho um livro lá no meu escritório, um tratado. São 2 livros, assim, 2 catatais, são mais de 1000 páginas. Um dia o Alex, que é um colega meu, esse tratado é um tratado de direito funerário, sabe? Acho que nem você sabia que existia isso. Não sabia. Aí ele perguntou, para que você quer isso aqui? Eu digo, cara, tava numa promoção lá, eu comprei, um dia pode ser que eu use isso. Aí, acho que um ano depois, ele me ligou, cara, tem como me emprestar aquele livro de direito funerário? Chegou um cliente aqui querendo resolver uma questão de direito funerário e tal. Isso é um exemplo, mas eu vou te dar um outro exemplo aqui muito... Isso aqui é só para descontrair, na verdade, do direito funerário, mas vou te dar um exemplo. A OAB, ela tem um órgão chamado Tribunal de Ética e Disciplina, que ele serve para julgar os advogados que eventualmente infringiram alguma infração ética, infringiram o código de ética do advogado, fizeram algo contra o cliente, enfim. E tem um processo, né? Uhum. A pessoa vai lá, faz uma reclamação, o advogado se defende e o Tribunal de Ética instrui e julga o processo. Saiba que há advogados que atuam exclusivamente só nisso. Tem gente especialista em Tribunal de Ética, o cara só faz Tribunal de Ética. Olha aí, cara. No ramo de direito tributário, por exemplo, quando nós buscamos a recuperação de um tributo que foi pago indevidamente, tem uma parte desse processo que é a retificação desses atos declaratórios. A gente manda declarações mensais para a Receita, e quando o tributo é pago indevidamente, e a Justiça reconhece isso, ou até de maneira administrativa, essas declarações elas têm que ser retificadas. Tem escritório que só faz isso. Cara, um outro, tem até uma colega tem um nicho, aí tem o subnicho, o nicho vai descendo. Tem uma colega, por exemplo, que é a Ana Brandt, que é uma jovem advogada, que ela só atua em cartórios extrajudiciais. Ela só mexe regularizando imóveis, faz escrituras, ela só trabalha com isso. Então, todo dia vai surgir, amanhã pode ser que surja um ramo novo do direito, e a gente assim, a imaginação, a criatividade aqui, ela é sem fim, entendeu? Assim, basta que nós estejamos antenados com o que está acontecendo no mundo.
Entendeu? Então, é possível empreender dentro da advocacia, é possível criar, é possível ter, de fato, ideias que vão revolucionar o mercado, por exemplo. E é engraçado que isso não exclui aquela advocacia tradicional e tal, mas a gente tem que entender o momento que a gente vive, Sim. o tempo que a gente vive. E eu ia perguntar exatamente isso, porque como fica esse processo da inovação com a tendência de empreendedorismo, né? Tipo, porque a inovação está relacionada à construção de novas direções de trabalho, né? E você, por conta também da necessidade atual de cada época, vamos dizer assim, você tem uma tendência de crescimento dos escritórios ou dos advogados individualmente para trabalhar aquilo. Existe hoje algum estudo ou as pessoas conseguem perceber e captar essa história da tendência do mercado? É isso que eu te falo. Nem todo mundo tem a perspicácia para entender isso, para compreender que o digital, que esse novo tempo ele chegou e que nesse novo mundo ele chegou, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é treinar as pessoas para que elas percebam isso, mas nem todas percebem. Então, isso talvez seja um grande desafio da OAB e da advocacia em si, entender esse tempo que a gente vive e que não dá para a gente ficar assim tão somente parado esperando que as coisas aconteçam. A gente tem que se movimentar e entender o tempo em que nós estamos inseridos. A OAB consegue ajudar ou direcionar através de uma especialização, uma palestra, alguma coisa desse tipo? A gente faz muitos cursos, né, para os advogados. O advogado, por exemplo, que recebe a carteira da OAB, né, que passa no exame de ordem, recebe a carteira dele, ele passa por diversos treinamentos nas mais diversas áreas, inclusive no marketing jurídico, no qual a gente fala das tendências, né, da necessidade de estar organizado, de abrir uma empresa, que é muito mais barato do que trabalhar como pessoa física. A gente, inclusive, tem um programa de incentivo ao jovem advogado que dá 100% de desconto para o jovem advogado que deseja abrir uma pessoa jurídica, um escritório de advocacia. Então, a gente faz dá esse treinamento para a advocacia, para os advogados, para que eles minimamente tenham condição de iniciar, de se jogar nessa selva que é o mercado, que é difícil demais. Eu acredito. Porque... Eu até te falando lá, eu já fiz algumas coisas que talvez você não saiba. Por exemplo, assim, eu achei legal que o programa era de empreendimento, mas eu já fui vendedor e comprador de carros. Antigamente tinha, não sei se tem ainda, mas ainda Nas tem. garagens, né? Leilão no Detran. Não, leilão Detran. Leilão sim, existe. Eu comprava mobilete, vendia mobilete, arrumava e tal. Depois parei de fazer isso. Eu tinha um grande amigo meu, que é o Rinaldo, que hoje é médico no Mato Grosso também. A gente... Tinha sociedade. Tinha sociedade e nós fizemos um empreendimento que foi uma criação de peixes, né? A gente investiu lá, sei lá, 10 mil reais para depois ver o que ia dar. Aí, quando a gente foi pegar os peixes, conseguiu arrecadar R$1.000, só não deu. Foi um negócio que deu muito certo, mas eu já trabalhei com um mercadinho de bairro, a gente montou, funcionou um tempo, depois não deu certo. A gente tem que estar fazendo as coisas, se movimentando, e é importante estar empreendendo, né? Eu gosto de fazer outras coisas além da advocacia. Tem alguma ação da OAB ou um órgão específico dentro da OAB que ajuda os empreendedores, vamos chamar assim, externos, que precisam da ajuda, por exemplo, para criar um estatuto societário ou qualquer coisa desse sentido? Não, nós não temos algo nesse, mas pode ser uma ideia, né? A gente hoje tem um projeto que está sendo capitaneado pela Comissão da Jovem Advocacia, juntamente com algumas atléticas das faculdades, da faculdade da Universidade Federal do Acre. E nós estamos dando um suporte para essas atléticas, para que elas se organizem, para que elas façam seus estatutos. A gente está organizando essa parceria, mas é algo pontual, não é algo permanente, que ajude eventualmente alguém a empreender. Mas pode ser algo que a gente crie. A gente está aqui para inovar, para fazer coisas diferentes. Obrigado pelo café aí, pessoal. É porque, assim, aqui no FalaCast, tradicionalmente, a gente serve para os convidados a esfirra do Igor. Mas hoje o Igor não conseguiu fazer as esfirras para a gente estar servindo. E aí, como você pediu um café, ele foi lá fazer. Obrigado, Igor. Então, eu vou querer ser convidado mais uma vez aqui para poder comer essa esfirra aí.
O ambiente aqui é muito, muito bacana. Parabéns, Igor. Aí eu assim, estou surpreendido aqui com o local, com a quantidade de equipamentos, né? Com a estrutura. Então, parabéns. O FalaCast nasceu de uma parceria com o Igor, né? No ano passado eu buscava uma ideia de montar um próprio estúdio. E aí ele disse assim, cara, a gente é tão brode, por que a gente não faz algo junto, né? Eu falei, tá, vamos, qual é a ideia? E aí a gente ainda levou aí quase 30 dias para decidir nome, né? Mas a minha ideia desde o início do FalaCast conseguiu vencer, porque não há nada mais acreano do que o Fala, né? Fala, Rodrigo, como é que tu tá, cara? Né? É verdade. E aí a ideia do FalaCast é exatamente isso, é trazer um processo regional aqui, algo muito, muito da nossa cidade, com essa cara da descontração e do direcionamento que a gente tem, né? E eu te perguntava exatamente sobre essa possibilidade da OAB ajudar os empreendedores, não só os jurídicos, mas os externos, porque a gente percebe que tem muita gente que inicia esse processo de empreendedorismo meio que na raça. O cara empreende por necessidade, e aí lá na frente ele vê a necessidade de se regulamentar, seja por através de MEI, que aí ele busca o Sebrae para resolver, né? E só que quando ele já chega num ponto, ele tem que passar para o próximo, que já seria uma ME da vida, né? Ele tem uma dificuldade. E às vezes ele não tem dinheiro, por exemplo, para contratar um serviço advocatício. E de repente, eu estou aqui já dando pitaco, né? Mas é importante a gente ouvir as pessoas. E aí a gente tem visto e conversado com algumas pessoas pequenas, né? Do pequeno, o médio e o grande, ele, como diz um amigo meu, o Fernando Zamora, ele só precisa que o governo não atrapalhe ele. Porque ele empreende e anda sozinho. Agora, o pequeno, o micro e o MEI, eles precisam de alguém, né, para estar ali segurando na mão. De repente, isso podia ser alguma coisa que nascesse. Sabe o que eu acho que é um grande problema das instituições de maneira geral? É que a gente, inclusive a OAB, eu acho que isso é até uma falha nossa, a gente não consegue se comunicar com a sociedade. A gente faz uma infinidade de coisas. A gente tem, por exemplo, um podcast que é bem estruturado lá na OAB, que os colegas nem sabiam, e ele soube ontem, que eu disse, vou lá no FalaCast e tal, que é o estagiário nosso, o Pedro, né? Até um abraço para os estagiários lá, Pedrão. Eu já assisti o podcast de vocês, apresentado pela Rose. Pois é, a gente tem um podcast, né? A gente tem uma estrutura de podcast na OAB, não é com essa suntuosidade aqui, mas ela é uma estrutura boa demais, né? Foi feita pela Caixa de Assistência, Laura, um abraço. E a gente tem essa dificuldade de comunicar, de dizer o que a gente faz. Porque, na minha visão, esse trabalho é feito com maestria pelo Sebrae. Se você chegar lá com o Sebrae dizendo, eu quero fazer tal coisa, o Sebrae vai sentar contigo, vai te fazer um estudo de caso, vai entender o que você precisa, o que você vai precisar de capital de giro, o que você vai precisar, onde que você tem que estar. O Sebrae tem alguns negócios de prateleira. E isso, muitas vezes, passa despercebido, porque eu creio que não tem uma efetiva comunicação. Isso é papel do Sebrae. Sim. Né? A OAB pode ser um braço, pode ajudar. Inclusive, nós temos parceria com o Sebrae. Mas eu acredito que a gente tem que melhorar a nossa comunicação com o nosso cliente, né? Que no caso é o cidadão. A gente, às vezes, tem muita coisa à disposição, só que essas coisas que estão à disposição não chegam na ponta, porque a gente não consegue se comunicar. Tá? Mas eu vou estudar, eu vou ver o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que estão começando. De fato, é importante que elas comecem bem, com o pé direito, já fazendo a coisa certa, porque às vezes elas vão no peito e na raça, né, como a gente costuma dizer, e elas crescem, e chega no momento que elas têm problemas porque não cresceram de maneira organizada. E é a prática nacional do brasileiro, né, que ele inicia sem planejamento, sem consulta jurídica para saber se o empreendimento que ele vai fazer se precisa de licença, se precisa estar numa região específica da cidade. O brasileiro, acho que ele é por natureza empreendedor, né? Porque não é fácil viver no nosso país, né? Não. Esse país é difícil. Então, massacrante. Tudo é muito difícil. Então, assim, a gente, na verdade, tem a nossa população é composta de heróis e heroínas. Quando você me convidou para o FalaCast, eu lembrei de um vídeo que eu vi, eu não sei como é que é o nome do TikToker, mas ele é um cara que vende coisas na rua. Ele disse,
você tá achando que tá difícil? Eu vou te mostrar como é que eu começo o meu empreendimento aqui com 2 pedras. Ele sai da casa dele, pega 2 pedras, dois pedaços de brita, como a gente diz aqui no estado. E aí ele diz, ó, vou vender essas 2 britas aqui, vou começar o meu negócio. E ele pega, o cara é bom de conversa, ele vende essas 2 pedras por R$1, cada uma, aí compra 2 paçoquinhas, 3 paçoquinhas e vai vendendo essas paçoquinhas. No final do dia ele tá com 400 conto na mão. Começou um empreendimento de 2 pedras. R$1 cada uma. R$1, mas esse cara é acima da média, entendeu? Ele é fora da curva, esse cara tem que ser estudado, porque o cara convenceu o cidadão a comprar 2 pedras, ele bota isso várias vezes ele faz isso ao longo do dia, ao longo dos dias, dos meses, e ele consegue se virar, entendeu? Então, o brasileiro, ele assim, com a criatividade que ele tem, se nós conseguíssemos, de fato, educar melhor as pessoas, se nós conseguíssemos investir bem os recursos da educação, eu tenho certeza que nós teríamos muito mais empreendedores do que nós temos, porque eu acho que o povo brasileiro era voltado para empreendedorismo. Basta que ele seja, de fato, treinado e incentivado a fazer. A gente, hoje, por exemplo, a faculdade de Direito, né, eu não posso falar das outras que eu não conheço, mas ela é algo totalmente acadêmico, ela é voltada para a gente ler um código, ler um autor, zero de empreendedorismo. Uhum. Zero. A maioria das pessoas que saem das faculdades de Direito, elas viram advogados. Isso e a gente né? não tem nada sobre isso. É como você disse, vira advogado, mas não vira um advogado empreendedor. Não vira um advogado empreendedor, entendeu? Então eu sempre tenho falado isso, que o currículo das nossas universidades tem que ser mudado para que nós passemos a usar aquilo que a gente estuda aplicado no dia a dia e de maneira empreendedora. Entendeu? Para que, de fato, a gente possa fazer que aquele conhecimento tenha um valor agregado. Que a gente possa, a partir disso, criar riqueza e renda para aqueles que precisam, entendeu? E o que tu falou agora sobre mudança de currículo, eu observo assim, à medida que você instaura isso, vira algo, vamos dizer assim, tão intrínseco que te carrega para a vida toda. O meu filho mais novo, o Gabriel, ele estuda numa escola que incentiva empreendedorismo e a parte de economia, né? Ele começou a aprender a fazer gestão financeira, né? A escola ensina a fazer essa gestão, entrada de caixa, saída de caixa e tudo, e agora está no segundo estágio, que é o processo de empreendedorismo. A gente conversa muito também, como você, sou eu que faço questão todo dia de deixar na escola, buscar na escola, e a gente conversa bastante. E na sala deles tem um case de sucesso. Tem uma menina da sala deles que os pais têm um lanche. E ela faz o seguinte, ela marreta pro pai e recebe comissão em cima disso. Entendi. E aí ela anota os pedidos, todo mundo paga antecipado e ela entrega na sexta-feira. Entendeu? E aí, quando ele me contou isso, eu falei, e você? Ah, pai, daí eu falei, quais são os outros empreendimentos que tem na sala? Ah, tem isso. E você? Eu falei, eu não sei o que empreender. Aí também aí onde entra o papel dos pais, no caso, mentor, né? O mentor que vai dizer assim, bom, vamos lá, em que você é bom? Ah, eu gosto de escrever, gosto de desenhar, gosto de não sei o quê. Eu falei, bom, ou você pode vender, trabalho, já incentivando. Inclusive tem que começar cedo, né? Porque a Previdência hoje, o cara tem que trabalhar muito para poder se aposentar. Então, vamos começar cedo. Ou fazer desenho. Você pode desenhar, você leva o seu iPad para a escola, no horário você faz a foto e desenha a pessoa lá como ela quer, uma caricatura e entrega para ela. E você cobra ali seus R$5 e vai estar ganhando seu dinheiro. Ele será, né? Eu falei, é um empreendimento. Tentar, né? É um empreendimento, é tentar. E eu percebo exatamente isso que você fala, porque todos nós que somos, vamos dizer assim, da old school, que a gente veio da Universidade Federal, realmente é um processo acadêmico. Ninguém ali está sendo preparado para empreender. Tipo, saiu da faculdade, recebeu o diploma, é como se o reitor literalmente batesse nas nossas costas e dissesse assim, vaza, né? Vai para o mundo e te vira. E tá na hora das universidades começarem a ser esse celeiro de empreendedores para que a gente mude essa perspectiva nacional, né? Umas 3 semanas atrás eu tive a oportunidade de encontrar o teu pai e a gente estava conversando sobre uma entrevista que o Orlando Sabino veio aqui, né?
e que o Orlando tinha escrito um artigo que falava que hoje, no estado do Acre, nós temos 55% da população desempregada. Então, se essa população não buscar urgentemente uma forma de sobreviver, a próxima onda que vai vir dentro do estado são ondas de violência, né? Então, eu acredito que passa agora por um processo das instituições, como você mesmo falou, sentarem, se organizarem, assim, como que a gente vai ajudar esse povo a sair dessa situação, não é isso? É isso, a gente precisa criar esses mecanismos. Você falou da questão do empreendimento do seu filho na escola, a gente tem que começar de fato de berço isso. Eu lembrei de um episódio, não sei se você lembra de uma revista que tinha chamada Fluir. Lembro. Revista Fluir tinha diversos símbolos bacanas e tal. E eu tive uma ideia na época da escola lá, no ensino médio e tal, que era fazer adesivo. Eu comprava papel contact, eu recortava, por exemplo, o símbolo da Hang Loose, da OP e tal, e fazia adesivos e conseguia ganhar um dinheiro vendendo adesivo para os colegas de sala de aula. A minha filha, por exemplo, ela é uma pessoa que ela gostava muito de comprar as coisas. Tudo que ela via, ela queria comprar, né? E os meus filhos fazem em comum, que é um negócio bem bacana. E eu fiz um combinado com ela, que toda semana, se ela cumprisse direitinho com os afazeres dela no Kumon, ela ganharia R$10. E ela começou a juntar e tal. E ela juntou R$40 na primeira semana e falou, pai, vamos no shopping, eu quero comprar algumas coisas, né? E beleza, vamos lá, filha. E nós fomos pro shopping e ela começou a entender o valor das coisas, o preço das coisas. Isso. E ela só passou a entender isso porque ela teve que se esforçar para receber aqueles R$10. E ela não gasta o dinheiro dela. Ela disse, não, pai, é muito caro, vou guardar meu dinheiro aqui e tal. Isso é uma forma de incentivar o empreendedorismo, né? Mas essa situação do nosso estado, ela é muito preocupante. As pessoas que não têm trabalho, que não têm emprego, que não têm renda, elas facilmente se voltam para coisas que não são corretas. E isso pode, de fato, gerar uma onda de criminalidade. E nós precisamos fazer algo para essa massa de pessoas que estão sem trabalho, sem emprego. Isso é muito importante, é fundamental que nós façamos alguma coisa, né? E as instituições têm que se reunir, têm que conversar para que nós consigamos, de fato, voltar a ter obras no estado, voltar a fazer com que as coisas funcionem, para, de fato, dar a essa massa de pessoas dignidade, né? O trabalho dignifica. As pessoas gostam de trabalhar, elas gostam de ter a renda delas, gostam de ter o dinheiro delas no final do mês, né? Isso traz dignidade para os homens e mulheres. Então, isso é urgente que seja feito e, assim, estamos totalmente à disposição, né? Assim, a gente sempre se coloca à disposição para ajudar naquilo que nos compete, né? Entendi. E só para entender, a OAB tem vários órgãos dentro do próprio OAB, não é isso? Órgãos. Qual é o papel, por exemplo, da Caixa de Assistência? A Caixa de Assistência é o órgão, o braço social da OAB, né? Eu costumo dizer que é o local onde eu já fui presidente da Caixa da OAB, só tem pauta positiva na Caixa. E a gente vai, oferta o esporte para os colegas, futebol, corrida, natação, vôlei, futevôlei, tem o clube. Semana que vem, por exemplo, vai ter as Olimpíadas da OAB, nós incentivamos os colegas a viajar, ajudamos com inscrição, com hospedagem. A Caixa cuida da parte da saúde, né? Nós temos um consultório lá na OAB que atende, tem psicólogo, fazemos muitas vezes campanhas com médicos, né? com especialistas em algumas áreas, e isso tudo voltado para a advocacia. Temos campanha de vacinação, só coisas sociais, só benefícios para os advogados. Então, a Caixa é um local em que as pautas são muito positivas, diferentemente da OAB em si, que aqui a gente tem muita pauta positiva, mas também tem muita pauta negativa, porque é quando o delegado ou o juiz ofende a prerrogativa do advogado, a gente tem que ir lá discutir, brigar, entendeu? É um papel mais contencioso, digamos, o do presidente da OAB, e o da Caixa é o mais de ofertar benefícios para os advogados. Temos diversos convênios, mais de 800 convênios, em que a gente consegue desconto, né? Por exemplo, lá na escola do meu filho, eu tenho um desconto anual que equivale
basicamente a 8 anuidades minhas. A gente paga Poxa. R$ 900 por mês. Né? A escola do meu filho lá é um pouco caro, que eles ficam no integral. Tem 20% de desconto. Somar os dois, eu tenho R$ 800 de desconto por mês. Que já pagou a tua mensalidade. Já né? pagou basicamente a mensalidade, que é R$ 900, a mensalidade da advocacia criando. Entendeu? Então, a Caixa é um local maravilhoso. Né? Eu fui muita alegria presidente da Caixa, então, muito bom. Hoje, quantos advogados a gente tem aqui no estado do Acre? A nossa inscrição hoje já chegou mais ou menos a 6.300, mas advogados ativos temos 3.800, 900, já está chegando nos 4.000 advogados ativos, que são aqueles que estão efetivamente Registrados e trabalhando, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, se inscrevem, aí passam num concurso, uns viram juízes, outros promotores, outros viram servidores públicos, e eles cancelam a inscrição, né? E acabam que não contam para aqueles advogados que estão ativos, entendeu? Mas esse número é mais ou menos 3.900, está batendo os 4.000 advogados. Bastante. Então, é bastante. Eles são concentrados basicamente aqui na capital, né, que é um fenômeno nosso. Acho que a nossa é a capital que mais tem proporcionalmente advogados. E a gente fizer uma média ponderada, a cada 200 habitantes tem um advogado. Né? Hoje nós somos 1.300.000 advogados no Brasil inteiro. Eu ia perguntar que uma vez, eu não vou lembrar agora do número e também não quero chutar de maneira à toa, mas eu já tinha lido em algum canto que existe um número ideal, né, assim como de médicos, para advogados também pela população brasileira. Né? A gente está dentro desse número? Eu não vi esse estudo, mas eu te falo que o Brasil é o país que mais tem advogados. Se a gente somar vários outros países, a gente não consegue superar esse número. Então, eu entendo que a quantidade de advogados no Brasil ela é talvez superior a esse número ideal, que eu não sei qual que é. Mas acredito que há espaço para todo mundo trabalhar. Acho que todo mundo consegue, se dedicando, fazendo a lição de casa, dever de casa, cumprindo aqueles requisitos de estudar e de se relacionar, de tentar especializar, a gente consegue vencer essa bolha e essa grande quantidade de profissionais que estão concorrendo no mercado. E para a gente conseguir agora caminhar para o final já, para poder também te liberar, né, para os próximos compromissos. Tem uma entrevista na TV Acre agora, meio-dia. E aí eu quero te perguntar para ti qual é a mensagem principal que tu dá para o empreendedor, né, dessa área jurídica, e quais são, né, os objetivos que ele deve colocar como meta para conseguir alcançar. Cada pessoa, né, eu até vou falar direcionado para a câmera, eu penso que cada pessoa tem um objetivo na vida. Cada um tem sua meta, né? E é importante que nós tracemos objetivos, que nós estejamos preparados para o futuro, para as coisas que vão acontecer, e que nós tracemos objetivos. Daqui a 10 anos eu quero estar recebendo X reais, eu quero ter tantos clientes, eu quero ter um escritório estruturado. E isso é importante, a gente traçar metas, a gente criar mecanismos para cumprir essas metas. Mas eu costumo dizer que na vida, o principal, meu caro amigo, não é a partida e tampouco a chegada. Não é isso. A gente muitas vezes sai de uma condição difícil, consegue chegar muito longe, consegue ter sucesso, ter dinheiro, né? Outros têm mais dificuldade. Mas o certo é que tanto aqueles que têm sucesso, quanto aqueles que têm menos sucesso, quanto aqueles que não têm sucesso, uma coisa é certa. Todas essas pessoas, com toda a certeza, elas foram de uma forma ou de outra ajudados. Alguém, em algum momento, chegou, deu a mão, estendeu, disse, cara, vem cá, eu vou te ajudar. E muitas vezes a gente está tão obcecado, né, nesse tempo de pós-verdade, nesse tempo de iPhone, de iFood, né, nessa distopia que a gente vive, em que cada um quer contar a sua história, e que muitas vezes é uma história descolada da realidade, nesse tempo em que nós estamos preocupados basicamente com aquilo que nos importa, aquilo que é interessante para cada um de nós, como a gente diz, o outro está preocupado com o próprio umbigo. Entendeu? A gente muitas vezes esquece de olhar para o lado.
de lembrar, por exemplo, na eleição você teve lá, me ajudou e eu te agradeço demais. Pô, Rodrigo, por que você não faz isso, isso e isso? E a gente tem que reconhecer quem nos ajudou durante a caminhada. A gente jamais pode achar que a gente consegue as coisas sozinhos, que a gente é autossuficiente, que a gente vai fazer com a força do braço. A gente não consegue sozinho. E a gente não pode em nenhum momento deixar de olhar para o lado, de olhar para o semelhante, para aquelas pessoas que nos são queridas e até aquelas que nós nem conhecemos. Hoje, Eric, para a gente ter uma ideia de como a gente está tão alucinado, a gente sequer tem a capacidade de olhar para um garçom que está nos servindo e dizer, cara, qual que é teu nome? Obrigado por me servir. Isso, dar bom dia, passou a ser um ato revolucionário. Fazer uma ligação e dizer, poxa, meu irmão, parabéns pelo teu aniversário, que coisa bacana para conversar, a gente se reunir com as pessoas que são queridas. E aqui eu faço até a minha culpa, eu tô com bastante tempo, eu não vou lá no meu pai. Essa semana eu tenho que ir lá dar um abraço nele, porque ele é uma pessoa fundamental. A gente muitas vezes esquece disso. Esquece de quem é importante, esquece de olhar para o lado, esquece de dar bom dia, esquece de agradecer, de ter gratidão pela vida e por tudo que a gente consegue. Tem uma frase que está lá na Sagrada Escritura, nossa Bíblia, está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim, tudo dai graças. Agradeça a cada dia. Pô, a gente tem que agradecer. A gente está aqui respirando, a gente está aqui conversando. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, de ter chegado aqui andando, quantas não conseguem andar, quantas não conseguem falar. A gente perdeu essa capacidade de ser grato por aquilo que a gente tem. A gente tem que empreender, tem que avançar, tem que voar, tem que sonhar, mas a gente nunca pode se desconectar da realidade, daquilo que realmente importa. Porque daqui a um dia a gente vai passar. Hoje eu estou presidente da OAB, mas daqui a um dia eu não vou mais ser presidente da OAB. E a minha família vai ficar. Sim. Meus pais vão ficar. Meus amigos vão ficar. Então, se eu puder dar... Assim, quem sou eu para dar conselho, dar dica para alguém, mas... Sonhem, empreendam, mas não deixem de olhar para o lado. Não deixem de olhar para o semelhante. Não deixem de fazer o bem para todo mundo, independentemente de qualquer pessoa. Não tem um cidadão na face dessa terra, e olha que eu já fui muito agredido, que eu tenha qualquer tipo de rancor. Zero. Porque eu acho que a gente ser chateado, a gente ter raiva, só dói na gente. Traz câncer, traz infarto, traz tudo que é ruim pra gente mesmo. A raiva que eu sinto de alguma pessoa não dói na outra pessoa. Não, só dói em ti, só né? dói em mim. Entendeu? Então, assim, tracem metas, mas não esqueçam de olhar para o lado. Isso é muito importante. Sejam quem vocês são. Tem uma frase que eu acho espetacular, eu sempre falo ela, de um padre espanhol, que ele diz o seguinte: ser o que se é, falar o que se crê, crer no que se prega e viver aquilo que se proclama até as últimas consequências. A gente muitas vezes erra e tal, isso, todo ser humano tem seus defeitos, suas falhas, mas a gente não pode insistir no erro, a gente tem que ser quem a gente é. E por mais que o sangue dê na canela, como diz o outro, né? A gente tem que ser leal a quem é leal pra gente, tem que ser leal aos nossos ideais, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Então, assim, eu tenho tentado levar isso para minha vida, tenho tentado viver isso, né, com as minhas imperfeições, os meus erros, e eu creio que Deus tem me ajudado muito. Eu sou muito grato ao Criador, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele me deu muito mais, eu sempre falo isso também, muito mais do que eu preciso e muito mais ainda do que eu mereço. Né? Eu falei isso, eu recebi uma premiação do TJ criando semana passada, e eu falei isso lá. Vocês são muito generosos comigo, porque eu sequer mereço isso, né? Eu tenho, assim, e falei que era muito grato a Deus, porque Ele me dava muito mais do que eu precisava e muito mais do que eu merecia. Então, só gratidão a Deus, que assim, e eu tenho muita consciência que a gente hoje tem alguma coisa, amanhã a gente pode não ter, e o que importa mesmo são as pessoas, aquelas pessoas que nos são queridas, que fazem diferença na nossa vida.
Isso é que importa, viver com paixão todos os dias. Todos os dias ter amor por esse dia. Se a gente está abatido, às vezes eu acordo, cara, tem muita coisa para fazer. E aí eu digo, cara, não vai dar, hoje não vai dar. Aí eu paro, penso, não, vai dar certo, vamos lá e tal, e eu agradeço pelo dia e as coisas funcionam. Eu já fiz coisa pra caramba, hoje já. Rodei 4 horas, 4 e pouco, comi um negócio, fui pro jiu-jitsu às 5 horas, 6 horas, saí, acordei minha filha, dei banho nela, levei ela pra escola, vamos tomar café juntos, depois levei ela pra escola. Saindo de lá, eu passei no escritório umas 7 e pouco, depois fui na Rádio Difusora Criana, voltei pro escritório, depois tô aqui agora, vou voltar pro escritório, depois meio-dia eu vou na TV Acre dar uma entrevista, depois vou voltar pro escritório, tem uma reunião 1 hora, 2 horas da tarde, vou pegar meus meninos, vou levar pro Kumon, vou visitar um colega de trabalho, a gente tem um trabalho para fazer, volto para pegar meus filhos no Kumon, vou tomar banho, vou pro Arraial da OAB, vou dançar quadrilha hoje, e assim parece que o dia não vai acabar, né? Mas Deus tem nos dado força, né? Deus é bom demais o tempo todo, e é fenomenal. Rodrigo, a gente aqui no estúdio 2Pi, o Igor, o Patrick, o André, o Ítalo, todo mundo, a gente só tem a te agradecer por ter aceitado o convite, ter estado conosco e também nos ensinando, porque à medida que eu falo que à medida que alguém vem aqui e fala sobre um pouco da sua própria história, da sua própria vida, da jornada e de empreendedorismo, a gente está ajudando outras pessoas. É óbvio que muitas vezes a gente não tem a audiência que nós gostaríamos, porque a gente está começando. E só nasce grande monstro, né? Só para te dizer algo acerca disso, assim, muitas vezes a gente faz algumas coisas, a gente planta algumas sementes e a gente acha que essas sementes não vão dar frutos. Eu sou advogado desde 2005, de março de 2005. Eu vou fazer 20 anos de advocacia. E eu tenho um grande amigo, que hoje ele não está mais na advocacia, que é o Geraldo, que ele veio com uma ideia mirabolante para mim, vamos entrar com as ações aqui, não sei o que, de planos econômicos. Mas será que vai dar certo? Deu uma trabalheira danada em 2008. A gente fez diversas ações, fizemos mais de 100 ações. E é engraçado que o Geraldo era um sonhador, ele falava assim, não, já estou me olhando num carro que eu vou ganhar com o dinheiro dessas ações e tal. E eu brincava com ele, que ele estava sonhando demais. E hoje essas ações têm dado alguns frutos. Então, muitas vezes pode demorar, mas os frutos, eles chegam, eles vêm. Toda semente que é plantada, ela gera algo. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser grande um dia, vai ter a audiência que vocês sonharam, que vocês planejaram, que vocês desejaram. Basta que vocês continuem fazendo aquilo que é correto, fazendo a coisa certa, continuem com essa descontração, com essa qualidade, trazendo pessoas que sejam pessoas de bem para que elas se agreguem e façam com que esse sonho de vocês se torne uma realidade, que ele cresça, entendeu? Então, não tenha dúvida disso, né? Eu sempre falo que a advocacia ela é uma profissão extremamente generosa, e não só a advocacia, mas todas as profissões são generosas. Elas nos dão na exata medida daquilo que nós nos dedicamos a elas. Então, se vocês se dedicarem a isso aqui, eu tenho certeza que o FalaCast vai devolver para vocês aquilo que vocês querem. Amém. Bom, então a gente agradece por mais essa parceria aqui, essa conversa com o Rodrigo e tudo mais. E a gente se vê na próxima segunda. Até lá. Só dar tchau pro pessoal, para a Advocacia Criana. Claro. Meus caros, meus amigos advogados, eu agradeço demais, me sinto honrado em poder representá-los. Agradeço demais, Eric, e a toda a equipe aí. Tem uma equipe de 3 guerreiros aqui atrás que eles fazem todo o trabalho e muitas vezes não aparece. Quem aparece aqui é o Eric, então esse pessoal tem que ser enaltecido também. E assim, eu estou à disposição, meu caro. Se depois quiser conversar sobre outras coisas também, estou aqui, tá? O que eu puder fazer para ajudar esse empreendimento aí a crescer, você pode contar comigo. É uma alegria, uma honra poder estar aqui contigo. Você é um cara que eu tenho um carinho grande, gosto muito da sua esposa, Aline. Então, para mim é uma alegria. Mano, obrigado, viu, Rodrigão? Tamo junto, meu irmão. Abração. A gente se vê na próxima segunda, gente. Tchau, tchau.